Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com as nossas leituras bíblicas. Hoje nós vamos continuar no segundo livro de Reis. Nós vamos ler segundo Reis, capítulo 16 e capítulo 17. Nós vamos ler, deixa eu ajeitar aqui o fone. Isso, agora sim. Nós vamos ler dois capítulos do segundo livro de Reis. É importante a gente ressaltar que basicamente o mesmo tema da leitura de ontem vai ser basicamente o mesmo tema, a gente vai na mesma linhagem aí. Porque a gente está falando aqui de vários reis que reinaram ali tanto no trono de Judá quanto no trono de Israel. E a gente vai entender um pouco da história desses reis aqui, que a maioria deles, como a gente comentou ontem, estavam fazendo aquilo que Deus reprovava, virando as costas para Deus, seguindo falsos deuses, coisas que Deus não agrada, obviamente. Então, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos começar aqui em 2 Reis, capítulo 16. Acás, filho de Joatão, começou a reinar em Judá no ano 17 de Faseia, filho de Romelias. Acás subiu ao trono com 20 anos e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez, como seu antepassado Davi, o que Javé, seu Deus, aprova. Imitou o comportamento dos reis de Israel e chegou até sacrificar seu filho no fogo, conforme os costumes abomináveis das nações que Javé tinha expulsado diante dos israelitas. Então olha para você ver aqui, esse rei aqui conhecido como Acaz, ele imitou o comportamento dos seus antepassados, adorando aí falsos deuses, fazendo aquilo que Deus reprova. E além do mais, ele chegou até mesmo a sacrificar o seu filho no fogo. Então você imagina quão afundado no pecado esses reis estavam. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Nesse tempo, Razom, rei de Arã, e Faseia, filho de Romelias e rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Eles a cercaram, mas não puderam conquistá-la. Na mesma época, o rei de Edom reconquistou Elate para os edomitas, expulsando os judaítas que aí moravam. Os edomitas ocuparam Elate e aí se estabeleceram até o dia de hoje. Então Acaz mandou mensageiros a Teglat-Falazar, rei da Assíria, com esta mensagem: Sou seu filho e servo. Venha libertar-me do poder do rei de Arã e do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Acaz pegou a prata e o ouro que havia no templo de Javé e nos tesouros do palácio real e os enviou como presente para o rei da Assíria. Para você ver, o cara tirou até aquele ouro, aquela prata que tinha ali no templo de Javé e enviou para um outro rei. O rei de Assíria atendeu o pedido de Acaz, lutou contra Damasco e se apoderou dela. Deportou seus habitantes para Quir e mandou matar Razom. O rei Acaz foi a Damasco para se apresentar a Teglat-Falazar, rei da Assíria. Quando viu o altar que havia em Damasco, mandou para o sacerdote Urias o desenho do altar com todos os detalhes. Antes que o rei voltasse de Damasco, o sacerdote Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções mandadas pelo rei. Quando o rei Acaz voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu até ele. Queimou sobre o altar seus holocaustos e suas ofertas, derramou sua libação e espalhou o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Depois mandou tirar da fachada do templo o antigo altar de bronze que estava diante de Javé, isto é, entre o altar novo e o templo. E o colocou do lado norte do novo altar. Depois ordenou ao sacerdote Urias: É sobre o altar grande que você deverá queimar o holocausto da manhã e a oferta da tarde, o holocausto e a oferta do rei, assim como o holocausto, a oferta
e as libações de todo o povo. Derrame sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Eu me ocuparei do altar de bronze. O sacerdote Urias fez tudo o que o rei Acaz havia mandado. O rei Acaz arrancou as armações das bases e tirou as bacias das bases. Mandou retirar o mar de bronze que ficava sobre os bois e mandou depositar sobre o piso de pedras. Em consideração ao rei da Assíria, tirou o estrado do trono que ficava no templo de Javé e a entrada exterior do rei. Olha para você ver, eles estavam aqui basicamente desmontando tudo aquilo que estava no templo de Deus. Eles vão tirando peça por peça, vão tirando as coisas ali, trocando de lugar, colocando coisas para substituir. Então a gente percebe aqui que eles estavam destruindo todo aquele planejamento que Deus havia feito para eles. O resto da história de Acaz e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Acaz morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Ezequias lhe sucedeu no trono. Nós vamos entrar aqui agora no capítulo 17, e esse capítulo ele é bem interessante. Preste atenção para você ver. Oséias, filho de Ela, começou a reinar em Israel no ano 12 do reinado de Acaz, rei de Judá. Ele reinou 9 anos em Samaria. Fez o que Javé reprova, mas nem tanto como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmanasar, rei da Assíria, atacou Oséias, e este teve que submeter e pagar tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias o traía. De fato, Oséias tinha enviado mensageiros até So, rei do Egito, e também não pagava mais tributo ao rei da Assíria, como fazia todos os anos. Então o rei da Assíria o prendeu e mandou acorrentar na prisão. Em seguida, o rei da Assíria invadiu todo o país e cercou Samaria durante 3 anos. No ano 9 do reinado de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Os israelitas foram levados para Ala, para as margens do Abor, rio de Gozã, e também para as cidades da Média. Então a gente vai vendo ali que os filhos de Israel foram basicamente expulsos dos lugares onde eles estavam. E por que o reino de Israel desapareceu dessa região? Olha para você ver o que Deus vai falar com eles. Tudo isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra Javé, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e libertado da opressão do faraó, rei do Egito. Então tudo aquilo que eles estavam colhendo era fruto de uma maldição que eles mesmos tinham cometido. A gente sabe aqui que Deus, se a gente voltar lá na história de tudo aquilo que a gente já leu até agora, Deus retirou os filhos de Israel da mão do faraó do Egito, que estava escravizando eles, passou ele por todo o deserto, deu comida para eles que eles pudessem se alimentar, deu água, deu bebida, deu tudo de bom para que eles pudessem atravessar todo o deserto para entregar a terra prometida. E mesmo assim, eles cometeram erros, eles cometeram pecados. Então isso é somente consequência de tudo aquilo que Deus havia feito com eles. Eles adoraram outros deuses e seguiram os costumes das nações que Javé havia expulsado diante deles. Os israelitas fizeram contra Javé, seu Deus, coisas que não deveriam ter feito. Construíram para si lugares altos em todas as suas cidades, tanto nas torres de vigia como nas cidades fortificadas. Levantaram para si estelas e postes sagrados sobre todas as colinas altas e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso em todos os lugares altos, como faziam as nações que Javé havia expulsado diante deles. Cometeram ações más, provocando a ira de Javé. Adoraram ídolos, embora Javé tivesse dito, não faça isso. Olha para você ver, Deus falou para eles não fazerem tal coisas e eles fizeram justamente aquilo que Deus pediu para eles não fazerem. Então a gente viu aqui que por muitas vezes eles criaram altares para si. Olha para você ver onde chegou os seres humanos. Eles tinham um ego tão grande, eles achavam tão donos de si, que eles criaram altares para si. Aqui na palavra diz, construíram para si lugares altos em todas as cidades,
levantaram para si estelas e postes sagrados, ou seja, o ser humano estava ali tão centrado no seu eu, de forma tão egoísta, esquecendo daquele que libertou ele da escravidão, que eles começaram a se auto-adorar, adorar também outros deuses, se achar aí que é o dono do pedaço, vamos assim dizer. E isso acontece, infelizmente, até os dias de hoje. Se a gente pensar por muitas vezes, até me coloco nessa situação, às vezes a gente acredita que nós somos dono de tudo aquilo que tem ao nosso redor. A gente acha que nós tomamos as decisões e que a gente vai fazer do nosso jeito, a gente vai entregar o nosso melhor e as coisas vão acontecer. Não estou aqui dizendo para que você faça as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, a gente tem que dar o nosso melhor sim. Só que nós não podemos esquecer quem é Deus que nos destina. Então é muito importante, sempre que a gente for tomar uma decisão para a nossa vida, todos os dias, inclusive, todos os dias que Deus decidiu que a gente estivesse vivo, é importante a gente entender: Deus, por que hoje você me colocou aqui neste lugar? Por que hoje você me acordou? Não é à toa que eu estou aqui. Então é muito importante entender aquilo que o nosso Deus quer, o nosso Deus soberano quer para a nossa vida. Cada um de nós não estamos aqui nesse mundo à toa. Deus tem propósito para a minha vida, Deus tem propósito para a sua vida que está vendo esse vídeo. Então é muito importante a gente estar sempre íntimo com o Senhor, buscar amar a Ele sobre todas as coisas, para entender: Deus, o que de propósito o Senhor quer para a minha vida? Para não ficar aí batendo a cabeça, errando, indo por caminhos maldosos, caminhos que o mundo nos entrega, do que viver aquilo que Deus de fato quer para a nossa vida. Javé tinha advertido Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: olha para você ver, Deus aqui por muitas vezes adverteu Israel e Judá para que eles acordassem. Convertam-se do mau comportamento e obedeçam aos meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que dei a seus antepassados e que lhes transmiti através de meus servos, os profetas. Então Deus pede conversão. Converta-se dos seus pecados, converta-se do mau comportamento e obedeça a Deus para que você de fato tenha uma vida verdadeira. Eles, porém, não obedeceram e foram mais teimosos ainda que seus antepassados não tinham acreditado em Javé, seu Deus. Desprezaram os estatutos dele e a aliança que ele havia feito com os seus antepassados, bem como as advertências que lhes havia feito. Então a gente percebe aqui que o pecado quebra a nossa aliança com Deus. Correram atrás de ídolos vazios e se esvaziaram, imitando as nações vizinhas, coisa que Javé lhes tinha proibido. Olha para você ver, esse versículo 15, cara, fala uma coisa que muito interessante. Correram atrás de ídolos vazios e se esvaziaram. Então, por muitas vezes a gente pode pensar que viver no pecado é se esvaziar, pois Deus nos enche de muita graça, nos enche de muito amor quando a gente é gerado pelas nossas mães. Imagina, cara, Deus te faz ali da forma que Ele quer. Ele coloca ali o seu cabelo, coloca os seus olhos, a sua boca, coloca os sentimentos em você, coloca o seu coração, o entendimento, e Ele te faz ali de uma forma perfeita. Aí Ele vai, te entrega para que você nasça de uma mulher, uma maravilha. E olha para você ver que bênção. O mundo é simplesmente fantástico. Deus faz os seres de forma fantástica. Ele faz que a mulher seja fértil e ela reproduza um filho. Esse filho vem a nascer e ele é batizado para viver nas graças do Pai. Porém, por muitas vezes aí, por achar que somos donos de nós mesmos, a gente tende a se esvaziar pelo pecado. Então, toda aquela graça que Deus colocou em nossa vida, a gente escolhe o caminho do mal e basicamente se esvazia. E tudo aquilo que Deus fez para nós é como se estivesse indo, passando pelos nossos dedos, como se estivesse indo ralo abaixo. Porém, nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que enviou o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E Ele te pede apenas uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas. Cara, a partir do momento que você se converte,
que você se arrepende dos seus pecados. E é uma coisa muito importante de se dizer também. Não significa que eu me converti hoje, que eu vou precisar esquecer. Falar assim, poxa, agora eu estou convertido, agora eu sou filho de Deus, e é isso. Não. Conversão é todos os dias, sem cansar. Se eu me cansar, o que vai adiantar? Amanhã eu já me converto, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa? Não é assim. É uma conversão diariamente, dia após dia. Então, quando você aí viu que o pecado te esvaziou, cara, converta o seu coração para Jesus, converta o seu coração para Deus, volte para os braços do Pai, pois Ele quer te entregar e quer te encher de alegria, quer te encher de bênção, quer te encher da vida verdadeira. Você pode ter certeza, cara. Convertendo o seu coração para Deus, você vai sair desse mundo vazio e vai enxergar vida e propósito que o Senhor quer para a sua vida. Versículo 16. Rejeitaram todos os mandamentos de Javé, seu Deus. Fabricaram ídolos de metal fundido, os 2 bezerros de ouro, fizeram um poste sagrado, adoraram todo o exército do céu e prestaram culto a Baal. Sacrificaram no fogo seus filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a magia e se venderam para praticar o mal diante de Javé, provocando a ira dele. Então Javé ficou irritado contra Israel e o atirou para longe de si. Restou apenas a tribo de Judá. Também Judá não obedeceu os mandamentos de Javé, seu Deus, mas imitou o comportamento de Israel. Por isso, Javé rejeitou toda a descendência de Israel. Ele a humilhou e a entregou aos saqueadores e, por fim, atirou-a para longe de si. Olha para você ver as consequências do pecado. Quando Javé separou Israel da casa de Davi, Israel proclamou rei a Jeroboão, filho de Nabate. E Jeroboão afastou Israel de Javé e o levou a cometer um grande pecado. Os israelitas imitaram o pecado que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram dele. Finalmente, Javé afastou Israel da sua presença, conforme havia anunciado por meio de seus servos, os profetas. Exilou os israelitas de sua terra para a Síria, onde até hoje se encontram. Então a gente viu aqui que Israel perdeu a sua identidade. Poxa, aquele povo, imagina, aquele povo que tinha criado uma identidade, que eram filhos de Deus, que eram escolhidos para ter a Terra Santa, devido às suas más atitudes, das suas más condutas, de ter virado as costas para Deus, eles perderam toda essa identidade. E qual que é essa identidade? É Deus. Então, é muito importante a gente salientar que todas as vezes que nós pecamos, nós perdemos a nossa identidade. Porque a nossa identidade é Deus. E Deus abomina o pecado. O pecado não vem de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós quebramos a nossa identidade, que é Deus. O rei da Assíria mandou vir gente de Babilônia, de Culta, Ava, Emate e Servavaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse de Samaria e se instalaram em suas cidades. Quando começaram a se instalar no território, não temiam a Javé, e este mandou leões que os matavam. Eles então comunicaram ao rei da Assíria: as pessoas que o Senhor mandou para morar nas cidades de Samaria não conhecem o ritual do Deus da terra. E ele mandou leões contra essas pessoas. Os leões então as matam, porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra. Então o rei da Assíria ordenou: mandem para lá um dos sacerdotes, deportados de Samaria, para que fique morando aí, e ensine para as pessoas o ritual do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes que tinham sido deportados de Samaria foi e se fixou em Betel. Ele ensinou às pessoas como prestar culto a Javé. Olha para você ver, Betel, se a gente lembrar aqui da história que a gente já leu também, Jeroboão foi um rei e ele levou bezerros de ouro para que o povo de Betel pudesse adorar. Então, além dele ter pecado, ele e conduziu várias pessoas ao pecado. Cada grupo, porém, foi fabricando seus próprios deuses e o colocou-os nos templos dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Olha para você ver.
Eles mesmo buscando ali conhecer a Deus, mesmo assim eles viravam as costas para Deus, ficava aí nessa ambiguidade. Adora a Deus, adora falsos deuses. Adora o Deus verdadeiro, o Deus do amor, e adora falsos deuses, deuses de opressão. Cada grupo fez isso nas cidades em que morava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote-Benote, o deus, perdão, os de Cuta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Azima, os de Ava, uma de Nebaás e uma de Tartak. Os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também prestavam culto a Javé. Nomearam como sacerdotes pessoas comuns para que servissem nos templos dos lugares altos. Temiam a Javé e também adoravam seus deuses, conforme o costume das nações de onde tinham sido exilados. Olha para você ver. Eles temiam a Deus, temiam a Javé, só que também adoravam seus deuses. Olha para você ver, o povo tivesse como ali em cima do muro. Não sabe se está morno, se está quente. Adora a Deus ou adora falsos deuses? Ou faça as duas coisas? Calma aí, cara. Se decida. Ainda hoje seguem seus ritos antigos. Não temem a Javé, nem praticam seus estatutos e normas, nem a lei e os mandamentos que Javé ordenou aos filhos de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. Javé tinha feito uma aliança com eles e ordenara: não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles, não os cultuem e não lhes ofereçam sacrifícios. Vocês devem cultuar, adorar e oferecer sacrifícios somente a Javé que os tirou do Egito, com grande força e braço estendido. Observem os estatutos e normas, a lei e os mandamentos que Javé deu a vocês, por escrito. Cuidem sempre de os colocar em prática. Não prestem culto a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não prestem culto a outros deuses. Temam somente a Javé, seu Deus, e ele os libertará de todos os seus inimigos. Olha que maravilha. Deus, além de falar aqui com todos os filhos de Israel, com os povos de Judá também, a gente percebe que esse conselho de Deus aqui, esse ordenamento de Deus, serve até mesmo para os dias de hoje. Olha para você ver como a palavra de Deus é atemporal, que não tem data de validade, serve até mesmo para os dias de hoje. Temam somente a Javé, seu Deus, e ele os libertará de todos os seus inimigos. Não preciso nem explicar, né? Já fica bem claro aí essa palavra de Deus para a gente. Eles, porém, não obedeceram e continuaram a viver conforme o costume antigo. Desse modo, esses grupos adoravam a Javé e, ao mesmo tempo, prestavam culto a seus próprios ídolos. Seus filhos e netos continuaram fazendo até hoje o que seus antepassados haviam feito. Então a gente finaliza aqui com a leitura de hoje, até fazendo uma breve reflexão sobre essas últimas coisas aqui que a gente leu. Aqui fala, né? Desse modo, esses grupos adoravam a Javé e, ao mesmo tempo, prestavam culto a seus próprios ídolos. Isso acontece até nos dias de hoje. Inclusive, é uma coisa que eu sempre tento repreender em minha vida. Por quê? Quando fala aqui, prestavam culto a seus próprios ídolos, será que por muitas vezes a gente não idolatra o pecado? Será que por, tipo assim, a gente pensa, poxa, não vou fazer só esse errinho aqui, vou cometer só esse pecadinho aqui, não vai fazer nenhum mal, vou só fazer essa coisinha errada aqui. Cara, a partir do momento que a gente pensa nisso, eu falo a gente porque eu me incluo nisso também, nós estamos prestando culto aos nossos próprios ídolos, aos nossos próprios pecados. Nós estamos virando as costas para Deus e estamos nos entregando para o pecado e falando assim, vou pecar agora, só rapidinho, tá? Mas daqui a pouco eu volto e falo com Deus de novo. Será que Deus agrada disso? Tem até um versículo, uma passagem, que ela está lá no livro de Apocalipse. Se eu não me engano é capítulo 13. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Para você entender do que eu estou falando. Capítulo 13, não.
Poxa, qual que é agora? Agora eu me esqueci. Calma aí. Não sei se eu vou conseguir. Ah, não é 13 não, é capítulo 3, na verdade. Que fala assim, ó. Capítulo 3, versículo 14. Escrevam ao anjo da igreja da Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço sua conduta. Você não é frio e nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Ou seja, você não sabe o que quer. Se você quer viver no mundo ou se você quer viver as coisas de Deus. Porque é morno, nem frio nem quente, estou para vomitar você da minha boca. Ó, não vou nem ler mais. Ó, para você ver. Porque é morno, nem frio nem quente, estou para vomitar você da minha boca. Só que nós vamos finalizar com essa reflexão, cara. Nós vamos viver aí sendo mornos? O que você quer, cara? Você quer servir o pecado? Você quer servir ao mundo ou você quer servir ao Deus? Ou você quer ficar com um pezinho em cada? Você quer ser o morno e o que fica em cima do muro? Deus nos fala, cara, na sua própria palavra que a gente acabou de ler. Aquele que é morno, aquele que quer viver com o pé dentro das coisas de Deus e com o pé no mundo, no pecado, eu vou vomitar da minha própria boca. Então, cara, é uma coisa que a gente tem que se refletir todos os dias. Será que eu estou sendo morno? Será que eu estou servindo a Deus e servindo o pecado? Peraí, eu não quero ser vomitado por Deus. Eu não quero que Deus não me escolha para ser salvo. Eu quero amar a Deus verdadeiramente. Então, Vitor, eu vou buscar escolher sempre virar as costas para o pecado, deixar esse pecado de lado, vou deixar de ser frio, deixar de ser vazio e vou me tornar quente. Vou me tornar verdadeiramente filho de Deus e seguir os seus propósitos. Essa tem que ser a nossa principal missão nessa terra, tá bom? A gente finaliza aqui com o dia de hoje. Espero aí ter te ajudado na leitura bíblica e vamos aí cada dia mais deixar de ser frio, deixar de ser morno e vamos viver o amor quente, o amor verdadeiro de Jesus, tá bom? Deus abençoe você, até mais.